olá, minha Paraíba. Hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024, o mês mais curto do ano, está quase chegando aí ao finzinho. Você acompanhando aqui a programação ao vivo da sua TV Arapuã. Eu começo agora o Rede Verdade, trazendo as notícias políticas para você no programa de hoje. Eu vou conversar aqui com ele, o presidente do PT de João Pessoa, o Marco Túlio. O partido está aí discutindo a história de uma eleição interna para a votação dos filiados, para saber se vai ter candidatura, quem vai ser o candidato do PT à prefeitura de João Pessoa, candidato ou candidata, Luciano Cartacho ou Cida Ramos, nessa disputa nas eleições de 2024. Vai ter outros desafios para o PT de João Pessoa e a gente vai conversar sobre tudo isso aqui no programa, mas eu quero começar com uma informação que vem lá de Guarabira. A gente está acompanhando as eleições nos municípios todos da Paraíba. A ex-prefeita, ex-deputada Léia Toscano, hoje pela manhã, anunciou sua desfiliação do PSDB, um partido que ela está há mais de 20 anos, foi junto com Zenóbio Toscano, todos eles aquele grupo que saiu do PMDB da época, no rompimento de José Maranhão com Ronaldo Cunha Lima. Então uma turma ficou com o Maranhão no PMDB, uma outra turma acompanhou Ronaldo e Cássio para o PSDB, e dentro dessa turma estava aí Zenóbio Toscano e Léia Toscano, que estava no PSDB, é cotada para disputar a prefeitura de Guarabira, mas de repente, surpreendentemente, anunciou hoje a saída do PSDB, falando em fechamento de ciclo, mas não deu ali justificativas claras. Está ali a dúvida na cidade. O PSDB é o partido do atual prefeito de Guarabira, o Marcos Diogo, que é da base, até então é da base ali de Léia Toscano, até então tem a sinalização de apoiar uma eventual candidatura de Léia Toscano à prefeitura. A gente está apurando se tem algum ruído aí. Há quem traga a informação de que Léia Toscano querendo se desvincular do prefeito Marcos Diogo, que não estaria tão bem, querendo sair do partido para poder ser candidata por outro partido. Enfim, tem ali algum, como se diz ali, caroço nesse angu que a gente está acompanhando aí, mas aí a informação oficial, Léia Toscano fora do PSDB e agora projetando uma nova filiação. O Washington Luiz esteve na Assembleia Legislativa da Paraíba e conversou com a deputada Camila Toscano, filha de Léia, que tentou justificar aí a saída da mãe do PSDB. Vamos acompanhar. É um motivo pessoal dela, verdadeiramente. Ela entende que esse ciclo no PSDB se encerrou, né, com todo o respeito que nós temos à história do PSDB. Eu estou no PSDB, eu vou continuar no PSDB. Vocês sabem que a ligação com Dona Léia vem desde a época de Ronaldo. Maninha e painho, me permitam dizer assim, sem formalidades. Eles sempre foram muito corretos no que fizeram, muito decentes sempre. E eu acho que isso é uma marca que a gente carrega. Mesmo sem o Dr. Zenóbio estar aqui, a gente continua carregando essa marca. Ela carrega e eu carrego. E ela foi muito correta, né, para sair do PSDB. Ela falou com o senador Cássio, ela falou com o Pedro, né, muito embora não seja mais o presidente do partido, já há um bom tempo nesse pensamento dela. Mas são ciclos que se encerram, né, são ciclos que se encerram para que novos ciclos venham, né, como ela disse, para que se iniciem novas jornadas, novos pensamentos. E ela entende ser o melhor a se fazer agora, de verdade. Como Pedro não está mais, né, comandando o partido, e nada contra o presidente novo do partido, mas para ela entende que essa porta foi fechada, vamos dizer assim, mas nós vamos continuar fazendo política da mesma forma, seja para onde ela for. Tá aí, vamos acompanhando esse caso lá em Guarabira. Bom, comigo aqui, como eu disse, para cumprimentar o nosso convidado, presidente do PT de João Pessoa, Marco Túlio. Obrigado pela presença aqui, presidente. Eu que agradeço, Luiz, o convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês na Arapuã para ter um papo sobre política e sobre João Pessoa. Bom demais. Vamos começando aqui já do principal. Vai ter ou não prévias, ou seja, eleições internas do partido para escolher o candidato, ou não? Olha, o PT aprovou uma regra, finalzinho de dezembro, e que estabelece a regra da realização da prévia, né? Só não teremos prévia se 2/3 da instância municipal assim deliberar, ou seja, a regra é que tenhamos prévia, né? Mas a palavra final ela fica com a instância municipal que, caso reúna aí 2/3 dos seus integrantes para deliberar pela não realização de prévias, aí as prévias podem não ser realizadas. Na avaliação que nós fazemos hoje, né, dentro dos agrupamentos políticos do PT, existe uma maioria folgada para a realização de prévias. Na verdade, não tem nenhum agrupamento interno que esteja hoje
defendendo outra metodologia. Então, tudo indica que devemos aprovar as prévias. Mas precisamos aguardar a reunião da instância. Então, vamos aqui para entender. Então, ou seja, existe inclusive uma etapa, eu ia falar em obstáculo e desafio, mas vamos falar de etapa. Existe uma etapa antes das próprias prévias, que elas, por si só, já são etapa do partido na disputa de João Pessoa. A reunião da Executiva Municipal, que está marcada para sexta-feira agora, às 19 horas, ela ainda não é uma reunião já para sentar e dizer, vamos dizer qual é a data. É uma reunião para dizer, vamos ter ou não ter prévias. Não, já é uma reunião para definir. Já defini data. Já, porque é o seguinte, nós tivemos uma reunião do diretório no ano passado e essa reunião aprovou a data das prévias, que seria inclusive em janeiro. Certo. Só que, como houve uma mudança de regra por parte da direção nacional, nós desmarcamos essa prévia e o diretório ele delegou para esta executiva que definisse a data. Então, para revogar as prévias, só uma decisão do diretório e aí, no mínimo, com 2/3 dos seus membros. Então, a regra é que teremos prévia e na então, já teve, isso aí já avançou. Essa reunião já avançou, certo, né? E nós, na sexta-feira, vamos definir data, calendários e alguns prazos aí que o regimento obriga. Tá, então, sexta-feira vocês sentam e definem, e aí qual é a previsão que vocês têm? Olha, a gente tem uma previsão entre final de março e início de abril. A última semana de março, penúltima semana de março ou primeira semana de abril deve variar nessa faixa. É um domingo. Tem que ser um domingo. Tem que ser um domingo. Quem vota? Quem pode votar? Todos os filiados do município de João Pessoa. Todos os filiados, a base militante do partido tem direito a votar nessas prévias. Agora vamos lá. O deputado Luciano Cartacho, um dos postulantes a esse cargo de candidato do PT à Prefeitura de João Pessoa, junto com Cida Ramos, fez aí uma leitura hoje pela manhã na Band News FM, perguntado, inclusive questionei sobre se tem algum elemento contrário às prévias. Ele referendou a importância das prévias, a naturalidade e a legitimidade das prévias, mas disse que, até usou, agora, existem outros mecanismos, existe um mecanismo de que a direção nacional possa optar, em alguns casos, para fazer a escolha sem precisar de prévias. E aí, existe isso mesmo ou não? Não, eu escutei a entrevista do deputado Luciano Cartacho, achei inclusive uma entrevista muito tranquila. Ele abordou de forma geral o que já está escrito no regramento do PT, que é o quê? A via natural são as prévias, inclusive ele usou até esse termo. A via natural é a realização de prévias. E o que é que acontece após a realização das prévias? A decisão da cidade de João Pessoa, do município de João Pessoa, do partido da sua base de filiados, ela é remetida para a direção nacional. Porque, entenda, Luiz, as convenções, elas vão ocorrer em agosto. Nós estamos em fevereiro, iniciando março agora. Então, e o PT hoje faz parte de uma federação. Então, o PT criou um calendário interno que possibilitasse a aprovação das deliberações locais e a posterior remessa para que a direção nacional coloque isso num quadro nacional. E aí essas decisões finais serão tomadas pela direção nacional. Mas a preço de hoje, acho que até 2 dias atrás, vi o senador Humberto Costa dando entrevista, colocava João Pessoa entre os municípios que devem ter candidatura própria. E nós temos aqui a base partidária querendo candidatura própria e em vias de marcar prévias. Então acho que isso é muito tranquilo. Olha, então você está trazendo informações. Se tivesse, a gente usa ali numa trilha sonora no rádio, que é um martelo, que dá uma martelada e faz um barulho. O Cacau não tem aqui não, na TV não, mas já caberia aqui um barulho. Você está dizendo que, de fato, pós-prévias no PT, pós-escolha, ainda há uma janela para que a direção nacional referende ou não aquele resultado. Na verdade, isso aí existe desde que eu me filiei ao PT. Em cidades como João Pessoa, que são capitais, e aí depois isso se ampliou para cidades com mais de 100 mil eleitores, aqui se enquadrariam João Pessoa e Campina Grande, toda e qualquer decisão da direção municipal, ela obrigatoriamente precisa ser referendada na direção nacional. E aqui em João Pessoa a gente tem, dentro da base partidária, praticamente unanimidade em torno da candidatura própria. Então, esse deve ser o sentimento e esse deve ser a linha que a direção nacional vai seguir, até porque nós temos dialogado dioturnamente com a direção nacional. Eu não tenho conversado nem com um, nem com dois, nem com 3 membros da direção nacional. Converso muito com vários membros, dirigentes nossos nacionais de vários agrupamentos, porque nós vamos caminhar em total harmonia com a direção nacional nesse processo. Ou seja, as prévias que o PT vai realizar ou no final de março ou no começo de abril, elas são também mais uma etapa dessa caminhada. Elas não são definitivas, elas são mais uma etapa. Elas são mais uma etapa, até porque pela legislação eleitoral,
as convenções só ocorrem em agosto, o PT não está acima da legislação eleitoral, né? Então, continua sendo pré-candidaturas e, lógico, João Pessoa, como todas as demais capitais e todas as cidades acima de 100 mil, todas as decisões que estão sendo deliberadas e serão deliberadas até agora, até abril, quando se encerra esse pré-calendário do PT, elas serão referendadas num grande quadro nacional. Isso é o trivial, isso é o procedimento normal que a direção nacional adota. É porque o deputado Luciano Cartacho deu ali a impressão de que essa decisão nacional deixaria e tornaria nula, ou sem perda de objeto, a própria prévia. Mas você está dizendo não, tem prévias, o pós disso é que você pode ter um debate sobre isso. Agora eu lhe pergunto, presidente, esse confronto que se criou durante esse processo, e está se criando, e talvez se acentue até o dia da eleição, não está gerando uma ruptura dentro do PT de João Pessoa, que depois de escolhido o candidato ou a candidata, isso vai ser difícil de unir, ou seja, o cristal vai quebrar de uma forma que vai ser difícil unir Cid e Cartacho no mesmo palanque, por exemplo, ou os grupos liderados pelos dois aí no mesmo palanque, porque eles estão num confronto que está passando dos limites da razoabilidade? Olha, Luiz, a gente sabe que historicamente o sistema de prévias ele é um sistema que gera esse acirramento, gera esse debate, né? Aqui na Paraíba, inclusive, nós temos experiência de prévias, não do PT, mas até de outros partidos, prévias históricas e que geraram aí consequências grandes. Mas eu tenho me preocupado muito em procurar conduzir esse processo da melhor forma possível. Inclusive, acho que esse acirramento do debate já teve até pior no que diz respeito a esse processo interno das prévias. Experiências não, mais eu digo sobre esse... A relação de Cartacho e a relação de Cartacho e Cida, no que diz respeito ao debate público, já teve até mais esgaçado. Eu queria até fazer um elogio aqui à postura da deputada Cida e do deputado Luciano Cartacho, que nos últimos dias, né, tem demonstrado até muita maturidade. A deputada fez um gesto, inclusive, sinalizando uma adesão, por exemplo, à base do governo estadual, que o PT da Paraíba, o PT estadual, presidido pelo meu companheiro Jackson, né, é base do governo João Azevedo, né, faz parte do governo João, e isso era algo que causava um certo desconforto. A deputada Cida colocou um ponto final nisso, né, vindo aderir à base do governo do estado, assim como o deputado Luciano Cartacho já estava. Hoje, por exemplo, as entrevistas que o deputado Luciano deu, eu achei entrevistas muito positivas, pensando algumas frases dele, ele disse, a palavra final é da instância municipal, ele deu em um outro portal, que não é do sistema de vocês, mas ele disse, a palavra final é da instância municipal, achei correto da parte do deputado, inclusive na entrevista que ele deu para vocês, ele encerra dizendo que tudo será feito em harmonia com a direção nacional, e é exatamente isso que nós vamos fazer. A Paraíba vai tomar sua decisão, João Pessoa vai tomar sua decisão, e entregaremos na mão da Nacional, e todas as decisões que têm sido tomadas até agora, e que serão tomadas após as prévias, serão em absoluta harmonia com a direção nacional. Agora, presidente, tem movimentos, né? Tem gente movimentando para não ter prévias, articulando em Brasília Nacional para não ter prévia no PT? Desconheço. Se há alguma articulação, você tira esse risco completo? Não chegou até mim nenhuma articulação para cancelar, para evitar as prévias. Tudo que nós temos feito até agora é um processo de articulação de muita serenidade política, de muita tranquilidade política. Veja, nós temos as prévias marcadas para janeiro, para a terceira semana de janeiro, em consenso, a unanimidade da instância municipal, nós desmarcamos isso, né, porque estávamos dialogando com a Nacional, e agora, recentemente, nós, em diálogo com a Nacional também, nós afunilamos uma proposta de calendário que tudo indica que será aprovada na sexta-feira. Então, eu acredito na realização das prévias. Agora, você falou no anúncio recente da deputada Cida em fazer parte da base do governador João, assim como o deputado Luciano Cartacho. Agora, tem a informação já publicizada, inclusive, de algumas lideranças do PSB, do governador João Azevedo, que eles estão articulando em Brasília para que o PT não tenha candidato em João Pessoa, prefeito, e apoie o prefeito Cícero Lucena. Vocês estão trabalhando com isso ou podem acordar sobressaltados com essa história? Não, eu não acredito nessa possibilidade e também não estou sabendo, eu vejo muito pela imprensa boatos e notícias de que há determinadas reuniões e articulações, mas a gente não vê uma foto, a gente não vê um anúncio oficial, a gente não vê um pedido... Mas as lideranças nacionais mencionam isso, admitem isso para vocês, reconhecem? O povo do PSB está vindo aqui. Olha, a gente sabe que na política é preciso ter conversa, é preciso ter diálogo. Eu tenho certeza que muitos diálogos, conversas, pedidos têm sido feitos. Mas da parte da direção nacional, nós temos toda a tranquilidade, toda a autonomia de aprovar o nosso calendário. Foi dito isso com todas as letras, podem aprovar o calendário, podem aprovar as prévias, se essa for a decisão da instância. Eu não posso antecipar, até porque a reunião é sexta-feira, nós estamos em diálogo com os membros da instância municipal, mas nos dando autonomia para aprovar nosso calendário, marcar a prévia e tocar o processo de João Pessoa. Lógico,
sabendo que esse é um processo em harmonia com a direção nacional e que, sem sombra de dúvida, a última palavra será da nacional, porque isso é o nosso estatuto, essa é a nossa regra e é essa unidade partidária nacional e a consciência do projeto nacional que fez com que nós disputássemos todas as eleições do segundo turno, desde a redemocratização até agora, em nível nacional para presidente da República, e tivéssemos vencido boa parte delas. Então é essa unidade do PT que faz a nossa força. Essa relação, vou perguntar de novo se ela não ficou esgaçada e não está se esgaçando nessa prévia, mas para lhe perguntar, se for escolhido Cartacho, Cida vai com Cartacho nessa disputa da prefeitura? Se for escolhido Cida, Cartacho vai com Cida? Vocês têm essas garantias? Olha, ou não? Eu tenho trabalhado para isso, até porque, como presidente do Diretório Municipal, eu preciso ter um partido para presidir após essas prévias. Né? Então a gente tem buscado dialogar ao máximo com os agrupamentos, tenho sentido uma reciprocidade, uma boa vontade de todos os agrupamentos do PT em evitar erros passados e evitar discussões pretéritas, e acredito sim que, né, passada essa fase das prévias, escolhendo qual candidatura vai representar o PT, nós vamos conseguir aí ter uma grande unidade, né, o máximo de unidade possível, porque 100% sempre é difícil, mas o máximo de unidade possível em torno da candidatura que o PT lançar na prefeitura de João Pessoa. Eu acredito muito nisso. Agora, presidente, eu vou pular por essas etapas todas e chegar num cenário em que o PT definiu uma candidatura, seja ela qual for, a prefeitura de João Pessoa. Mas aí vocês têm outros desafios. Aí começam os desafios externos, os desafios de apoio, de aliança. Já sentaram aqui a presidente do PCdoB, que defende aliança com o João, e não uma candidatura do PT para cima de todas as coisas, do PV, o Sargento Denis na mesma coisa, considerando que eles defendem que a base progressista deveria ampliar seus apoios, e aí defendendo a reeleição de Cícera Lucena, dizendo que inclusive essa história compromete a eleição de vereadores do PV. Passada a etapa toda, como é que vocês vão fazer para sair do isolamento partidário? Quando vocês olham para o cenário, como é que vocês veem isso? Eu não trabalho com o cenário de isolamento, até porque a gente tem dialogado muito com os partidos. Ontem mesmo estava sentado com o Sargento Denis e com Maristela, para falar, inclusive, da composição de chapa de vereadores, porque é interesse, nós estamos numa federação. Vocês estão revertendo nós estamos numa federação e precisamos dialogar, porque essa federação foi a federação que elegeu Lula. Foi um grande projeto que elegeu o nosso presidente da República. A gente não desconsidera isso, a gente não pode ignorar, né, que o PT em nível nacional esteve conosco. Então é importante manter esse diálogo. Eu tenho feito esse diálogo, conversamos também com o PCdoB. Né, a gente vê que o PV já tem uma posição interna já firmada no sentido de apoio a Cícero. A gente, no PCdoB, o PCdoB é um partido que está na base do governador João, não declarou ainda em João Pessoa qual a sua posição final. A gente sabe que tem algumas posições divergentes internamente, e aí a gente respeita inteiramente, mas eu tenho procurado dialogar com os partidos, primeiro porque nós precisamos montar uma chapa de vereadores. A Câmara de João Pessoa é uma Câmara extremamente conservadora, né? Quase que em sua totalidade, com uma ou duas exceções, nós temos vereadores progressistas defendendo as nossas bandeiras, a bandeira da esquerda e do progressismo. Então não tem isolamento, e além do diálogo que a gente tem feito com a federação, nós temos mantido também diálogo com o PSOL, né, com a rede, com outros partidos. Recentemente o PT declarou apoio ao PSOL em Belém, o PSOL declarou apoio à candidata do PT, Maria do Rosário, em Porto Alegre. Então essa é uma parceria nacional que eu acredito que a gente tem tudo para reproduzir em João Pessoa, e não acredito nessa possibilidade de chapa puro sangue, nem de isolamento do PT. Nós estamos trabalhando diuturnamente contra isso. Lula vem para João Pessoa, você já tem isso como roteiro, Lula vem para João Pessoa numa campanha do PT à prefeitura aqui da capital, ou não? Você responde daqui a pouquinho, vai rapidinho para o intervalo comercial. Numa volta, o presidente vai dizer se Lula está aí agendado, pré-agendado para essas disputas, tá? Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.